padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, ela nos inspire nessa abertura de coração, para que nós nos deixemos nesse tempo pascal, nos deixemos ser tocados e afetados profundamente pela alegria da vitória da vida sobre a morte. A palavra de Deus nos interpela à vivência e testemunho dessa alegria transformadora da Páscoa. Ilustrativo e interpelante é acolher o que diz nos sermões São Pedro Crisólogo, um bispo. O anjo disse às mulheres: ide contar aos discípulos, ele ressuscitou e vai à nossa frente para a Galileia, lá o vereis. Assim falando, o anjo não se dirige a Maria Madalena e a outra Maria, mas nessas duas mulheres é a igreja que ele envia em missão. É a esposa que o anjo envia ao esposo. Na verdade, é mesmo a igreja em sua plenitude que essas duas mulheres personificam. Os acontecimentos o demonstram com evidência. A seus discípulos que duvidam da ressurreição, Cristo dá-lhes a certeza, tranquiliza-os, mostrando o lugar dos cravos e o lado, e pela maneira de tomar a refeição, chama-os novamente à fé. É, pois, irmão e irmã, com justeza, que chama filhos àqueles que ainda eram pequeninos na fé quando pede: filhos, tendes alguma coisa para comer? Essas mulheres, ele as encontrou já maduras na fé, dominando suas fraquezas, se apressam para o mistério, procurando o Senhor com todo o ardor da fé. Por isso, mereceram que ele fosse ao encontro delas com essa saudação: alegrai-vos, não apenas concede-lhes tocá-lo, mas ainda possuí-lo na medida do amor de ambas. Por isso diz o evangelista Mateus: elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Essas mulheres que abraçaram os pés de Cristo são na igreja modelos da pregação evangélica. Merecem essa graça devido ao ardor de sua carreira, tocaram os pés do Salvador com tamanha fé que lhes foi concedida a honra de abraçar a glória divina. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus discípulos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amado irmão, amada irmã, aqueles soldados cooptados e levados na direção que está do ódio e da mentira, se confrontam com a figura dessas mulheres, que partiram depressa para o túmulo. Eles estavam lá, elas foram com medo, correndo, no entanto, com grande alegria, para dar depois a notícia aos discípulos de que o Senhor tinha aparecido a elas. E esse Senhor lhes aparece não como uma mágica, não como algo fantástico, mas para ser no coração delas aquilo que ele mesmo indica ao dizer-lhes: alegrai-vos. Dele se aproximaram as mulheres e, abraçando os seus pés, puderam receber a força divina da alegria verdadeira, da alegria que dura. E o Senhor lhes infunde a força que só vem de Deus. Não tenhais medo.
e lhes dá a missão de ir aos discípulos para que eles se dirijam a Galiléia para vê-lo. As mulheres partiram e aí entram em cena os guardas, que foram comunicar, portanto, aos sacerdotes o que tinha acontecido, e estes, na contramão da sua autenticidade, da sua verdade, deram-lhes grande soma de dinheiro, dizendo: dizei que os discípulos dele foram à noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Quando há mentira, não há lugar no coração para uma alegria, menos ainda para uma alegria que dura. E até garantiram: não vos preocupeis. Deram dinheiro aos soldados e eles agiram também na contramão da verdade e do bem. Um boato que se espalhou para todo lugar. Melitão de Sardes, um bispo, nas suas homilias, por isso nos adverte: prestai atenção. O mistério pascal é ao mesmo tempo novo e antigo, eterno e transitório, corruptível e incorruptível, mortal e imortal. Para exatamente dizer a nós: esta é a fonte da verdadeira alegria, de uma alegria que constrói em nós, pela força da verdade, o gosto pela verdade, pela autenticidade, pela transparência e pela sinceridade. Que esse mistério tome conta de nossos corações, fecundando-nos, precisados urgentemente que somos, de gente honesta, transparente e que haja na força da verdade. Supliquemos a Deus esta graça para nós, como graça do tempo pascal, unidos ao coração da amada Mãe Maria, que nos inspira como discípula exemplar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos enche de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira